Olá, você que nos acompanha na sexta-feira, na nossa devocional Não Temas, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor esteja contigo, te auxiliando nesse novo dia, fortalecendo a sua fé e ajudando na tomada de decisões. E que o Senhor te acompanhe e te guie neste novo dia. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Nós queremos, ó Pai, te louvar, te adorar, te bendizer e nos alegramos, ó Deus, por mais esta manhã podermos meditar na Tua Palavra, sermos alimentados por essa bendita e santa Escritura do Senhor, que nos orienta, que nos capacita e ainda, ó Deus, que em alguns temas somos confrontados, somos desafiados a nos submeter. Senhor, que o Teu Espírito seja mais forte que a nossa razão, que a nossa carne. E assim possamos, ó Deus, por meio da submissão da Tua Palavra, também encontrar, ó Deus, a bênção para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, que nós te agradecemos por esse tempo. Amém. Palavra de Deus que hoje nós vamos ver aqui, mais um Não Temas, está em Daniel, capítulo 5, versículo 18 e 19, e algo que nós somos desafiados em nosso país, em nosso momento, em nosso tempo, a observar o quanto a palavra de Deus também nos ensina a respeito desse assunto. Então, Daniel capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Daniel está falando aqui sobre algo que Deus deu a Nabucodonosor e que isso que Deus deu a Nabucodonosor fazia com que os homens, então, tremiam e temiam diante dele. Daniel está falando com Belsassar, aqui no capítulo 5, naquele famoso episódio que aparece um dedo escrevendo na parede, né? Você já pensou, de repente, você está na cozinha, no seu quarto, na sala, e aparece uma mão com um dedo escrevendo na parede a seu respeito, né? Talvez eu e você ficaríamos exatamente como Belsassar ficou, com os joelhos tremendo, né, e desesperado, com medo de ver aquilo diante de si. E o capítulo 5 de Daniel nos mostra exatamente esse momento em que Belsassar foi então sentenciado, né, por Deus, condenado por causa da sua atitude. E por causa da sua arrogância, da sua soberba, do seu desprezo para com Deus, ele foi julgado naquele momento, né? Quando a mão então escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, aonde Daniel então vai traduzir aquilo e então trazendo para Belsassar naquele momento, né, essa condenação de Deus para a sua vida. Então, no versículo 18, quando nós lemos aí, ó rei, é Daniel falando para Belsassar. O rei naquele momento era Belsassar. Mas Daniel está trazendo aqui algumas informações antes de traduzir aquelas palavras escritas na parede por aquele dedo, e ele traz uma informação que Belsassar sabia, mas que parece que Belsassar não faz caso nenhum com aquilo que ele sabe do passado e também
do seu antecessor, Nabucodonosor, que provavelmente ali não era seu pai, mas seu avô, como alguns comentaristas assim trazem, né? E como em alguns manuscritos não há a palavra avô, então nós vemos aí a descrição como pai, né? Então Daniel traz: ó rei, ó Belsazzar, Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e majestade. Primeira coisa que Daniel diz aqui é que a grandeza, a glória e a majestade de Nabucodonosor foi Deus quem deu. Irmãos, isso aqui, e queridos que estão nos acompanhando, quantas vezes nós negligenciamos ou não aceitamos isso que a palavra de Deus nos ensina, que toda autoridade dada aos homens foi Deus que instituiu. A gente não gosta muito disso, né? Exatamente porque temos visto homens tão ruins liderando países, né? Inclusive o nosso, nós não ficamos de fora, mas quantas vezes nós negligenciamos ou esquecemos disso que é uma verdade bíblica, de que os homens receberam autoridade de Deus, Deus que instituiu e deu autoridade a homens, e assim nós às vezes não aceitamos isso, né? Quando nós olhamos as pessoas fazendo, ou esses líderes fazendo coisas erradas, nós esquecemos que a autoridade dele foi dada por Deus. Se ele está fazendo conforme Deus quer, é outra questão, mas que a autoridade que ele recebeu foi de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas não pode ser. Veja, o próprio Daniel está dizendo que Nabucodonosor recebeu grandeza, glória e majestade, mas o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor. E Belsazzar devia ter se lembrado ou deveria saber disso, porque Daniel, aqui no capítulo 5, tem entre seus 82, 84, 86 anos no máximo, como alguns comentaristas dizem. Aquele menino do capítulo 1, aqui no capítulo 5 já é um idoso. E aqui Daniel está dizendo essas palavras a Belsazzar: olha, Nabucodonosor tinha seu pai, né, seu antecessor, tinha reino, grandeza, glória e majestade, mas tudo porque Deus o Altíssimo deu a ele. Se você ainda tem dúvidas a respeito disso, olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 13. No capítulo 13, versículo 1, todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Foi Deus que instituiu as autoridades, seja crente ou não. Esse é o grande ponto que às vezes muitos não concordam, né? Mas como pode ser aquele líder tão terrível, né? Porque Nabucodonosor foi um líder terrível, mas os líderes romanos também foram. Mas Paulo está dizendo aqui que eles foram toda a autoridade foi instituída por Deus, né? E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, aqui não é questão de fé, não é questão de que se o homem que tem autoridade, ele crê em Deus. A autoridade foi dada por Deus. Se você ainda tem dúvidas, o que Pedro diz no capítulo 2, versículo 13? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto por castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei.
Então, Pedro também entende que, e olha que Pedro estava vivendo no momento mais difícil ainda, porque você deve conhecer a história de Nero, aquele que a história conta que botou fogo em Roma, né? E botou fogo em Roma, mas também colocou a culpa nos cristãos. E naquele momento, então, Nero foi foi um dos perversos imperadores de Roma naquele momento. Mas veja o que Pedro diz: apesar de tudo isso, sujeitar a instituição, honre o rei. Nós temos tanta dificuldade com isso, né? Nós vemos tantos líderes perversos, e como é difícil para o cristão se submeter a esta palavra do Senhor de que a autoridade dele veio de Deus. Isso não é possível, né? Mas veja o que Jesus também vai dizer, se você ainda tem dificuldades, né, de compreender isso. O próprio Jesus, em João 19, ali junto com Pilatos, olha o que Jesus diz a Pilatos naquele momento. João 19, versículo 8 até o 11. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti a ti maior pecado tem. Veja que Jesus está dizendo: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. E Jesus aqui não está se referindo de cima como alguém superior a Pilatos, que deu a ele a autoridade que ele tem naquele momento, como se fosse ali o imperador dando a Pilatos, então, essa autoridade, né? Que ele era ali o sexto procurador de Roma, né? E acima dele estava César. Então, ele não está se referindo a César, ele está se referindo ao próprio Deus, né? De que Pilatos só tem autoridade sobre Jesus porque ele foi revestido dessa autoridade que veio de Deus. Então Jesus, Paulo, Pedro e Daniel estão conscientes de que os homens que possuem autoridade receberam da parte de Deus. Ó Rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e majestade. E por causa então desta autoridade vinda de Deus, o versículo de número 19 diz: por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Por causa dessa autoridade que ele recebeu, então, o texto no versículo 19 diz que pessoas tinham temor e tremor por Nabucodonosor. Ele recebeu a autoridade de Deus e isso fez com que nações, povos e homens de toda língua tivessem medo de Nabucodonosor, né? E assim nós vemos aqui então Deus agindo de uma forma que aquelas pessoas respeitavam, mas não só respeitavam, mas tinham receio e tinham medo de Nabucodonosor. Meu querido, como isso é desafiador para nós. E que Paulo, então, em Romanos 13, e que Pedro, em 1 Pedro 2, primeira carta de Pedro 2,
vão nos ensinar que nós não precisamos temer os homens. Nós não precisamos temer, mas eles dizem lá muito bem, se nós estivermos fazendo bem, se nós estivermos vivendo segundo os padrões éticos, morais e também bíblicos, então nós não precisamos temer esses homens. Nós não precisamos temê-lo como alguém que pode fazer algo de ruim. Mas veja, Pedro também nos alerta na sua carta de que se você está fazendo alguma coisa errada, então você deveria temê-lo. Se você está vivendo como um ladrão, como um mentiroso, como alguém corrupto, como alguém que deveria ser um cristão, mas não é, então você deveria temer. Você merece a condenação, você merece ser julgado por essas autoridades se você está fazendo coisa errada. Então, para que você tenha ideia de como isso é importante e sério para as nossas vidas, principalmente no contexto em que nós vivemos de democracia, e veja, o tempo de Paulo, o tempo de Pedro, o tempo de Jesus era um tempo pior do que o nosso tempo, de que não era democracia, mas era imperialismo, e o imperialismo de homens perversos, de homens não só de moral baixa ou de nenhuma moral, imorais, mas de homens que tinham autoridade para fazer o que queriam. Veja como Nabucodonosor tinha, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Daniel está dizendo aqui que ele matava quem queria, não era por justiça, ele matava quem queria. Não era por um julgamento de ser condenado de modo justo, mas ele que matava ou deixava com vida quem ele queria. Ele exaltava e abatia quem ele queria. E isso aconteceu ali quando nós vemos em Jeremias, quando ele colocou um homem ali, quem ele quis. Na liderança ali dos pobres que ficaram em Jerusalém. Ele levou os nobres, e provavelmente Daniel e seus amigos eram das famílias nobres dos judeus, levou para o cativeiro, mas lá em Jerusalém, junto com Jeremias, ficaram os pobres da cidade. E ali ele instituiu Gedalias, e Gedalias ficou ali porque Nabucodonosor colocou ele, mas ele colocou porque ele quis. Então, a autoridade que veio de Deus, esses homens tinham autoridade para fazer o que quisessem. E era pior que o nosso tempo hoje. E diante da democracia em que vivemos, nós podemos então manifestar, nós podemos dizer que não concordamos com ele, nós elegemos por meio do voto, e naquele tempo não era eleição, não havia eleição, e as pessoas eram subjugadas, tinham que aceitar seus líderes de qualquer maneira. Mas veja, independente de imperialismo, monarquia, democracia, independente da forma de governo que cada país tem, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Se eles estão vivendo de maneira correta, como Deus espera de cada um deles, é outra questão, e que Daniel também vai falar sobre isso. Mas que foi colocado um peso, uma responsabilidade sobre eles, isso foi colocado. E que Deus, de maneira que João Calvino, ao avaliar sobre essa questão do Estado e da Igreja, ele vai nos ensinar isso nas Institutas, nos mostrando exatamente sobre essa questão do homem que tem autoridade, em que nele Deus também julgará, exatamente por causa das suas decisões. Porque Deus não interfere, ele não é uma marionete nas mãos de Deus, onde ele está fazendo exatamente o que Deus quer, mas ele vai ser julgado pelas suas ações e pelas suas decisões. Quando Daniel diz aqui que ele matava, que ele exaltava, que ele deixava com vida, ou que ele abatia quem ele queria,
não está aqui falando que ele fez isso segundo a vontade de Deus. Está fazendo o que fez segundo a sua própria vontade. E por causa disso ele foi responsabilizado também. Ele foi penalizado pelas suas decisões erradas, porque cada um vai ser responsável pelas suas atitudes. Lembra o que Paulo disse em 2 Coríntios 5? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e daremos conta a Deus do bem e do mal que praticamos. E esses homens também, né? Então, eles receberam a autoridade de Deus, mas não fizeram a vontade de Deus. São duas coisas bem distintas na Bíblia, em que nós vemos Daniel, Paulo, Pedro, Jesus nos mostrando que a autoridade vem de Deus e que se eles souberam usar essa autoridade ou não, é Deus que vai tratar com eles, mas que a autoridade veio de Deus, e isso é inegável na Bíblia. A Bíblia nos mostra que eles receberam da parte de Deus e eles faziam o que queriam. E no meio de fazer o que se quer, nós vemos aí então pessoas temendo estes homens. E a própria palavra de Deus também nos ensinando que não precisamos temer homens quando eles não estão cumprindo a vontade de Deus, ainda que receberam a autoridade de Deus. Lembra o que nós vemos aqui no próprio livro de Daniel, no capítulo 3, onde os amigos de Daniel estão diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor então pede para que eles se prostrem diante da estátua em que ele levanta, e aqueles 3 amigos não se prostram, né? E são lançados na fornalha de fogo ardente que o texto diz ali, né? Então eles não se prostram e mantêm a sua fé no Deus. Mas veja o que eles dizem lá naquele momento: fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser, né, nós não nos curvaremos. Fica sabendo que nós não nos curvaremos. O que Pedro também diz em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio? Homens de autoridade, né? O que ele diz lá, quando eles falam para Pedro parar de pregar? E Pedro diz que compete obedecer a Deus do que aos homens. Veja, o que está em jogo, tanto em Daniel como em Atos, o que está em jogo aqui é a vontade de Deus e o decreto de Deus, ou a determinação de Deus sobre estes homens, de que os 3 amigos já sabiam muito bem da lei de Moisés e de que o povo nunca se curvaria a um outro Deus, a uma estátua. E eles carregavam isso na sua fé, né, de que idolatria é pecado, e eles não fizeram nada disso. Igual Daniel no capítulo 6 também, que quando vem o decreto de Dario de que não poderia orar, ele continua orando, né? Quando nós vemos então Pedro sendo confrontado ali pelo Sinédrio no capítulo 4 e no capítulo 5 de Atos, nós vemos eles também falando para eles ficarem, tanto Pedro como João, que foram presos, né, ficarem calados, e eles dizem não. E tanto é que saindo dali, eles vão pregar o evangelho na praça, né, ao ar livre. Eles não têm medo desses homens quando o que está em jogo é o que Deus ordenou, né? Agora, quanto às outras questões, nós deveríamos observar, né, e ver que se a lei, ou o que eles estão decretando, ou o que eles estão trazendo para a população, são coisas legítimas ou coisas que nós temos que nos submeter. Então, o que Jeremias 29 disse para o povo quando eles fossem levados para o cativeiro? Vão viver a vida lá, né? Orem por aquele lugar, né, para que haja paz. E o que Paulo também nos ensina em 1 Timóteo capítulo 2? Ore pelo rei, ore pelos aqueles que são investidos de autoridade, para que haja paz. Veja, ao longo da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, vemos homens sempre submissos às autoridades. Mas quando se tratava de coisas religiosas, coisas espirituais,
eles não se submetiam aos homens, mas a Deus. É isso que difere, que nós precisamos sempre estar atentos na interpretação das Escrituras quando se trata de submetermos às autoridades. Precisamos orar por eles, mas precisamos também entender, nos submeter a eles, estar sujeito a eles, como Pedro diz no capítulo 2 da sua carta, mas também vivendo uma vida reta de louvor a Deus, para que esses homens sejam envergonhados, né, diante do que a igreja ou os cristãos devem fazer. E é triste quando nós encontramos cristãos sendo corruptos, fazendo coisas erradas, participando de brigas, de protestos indevidos, e isso não é de Deus, né? Exatamente porque a Bíblia nos ensina o contrário. Eles deveriam ser envergonhados diante de uma vida reta, de uma vida louvável, em que cada um de nós, então, possa mostrar na sociedade. Ser luz, como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, nós precisamos, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós somos chamados para fazer diferença e influenciar a sociedade, e não a sermos influenciados por ela. Então, diante dos líderes, nós não precisamos temê-lo, e os povos, as nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante de Nabucodonosor. Mas veja, ele diz aqui no versículo 20 agora, que quando, porém, seu coração se elevou, essa autoridade dada por Deus fez com que esses homens, não só Nabucodonosor, mas o próprio Belsazzar também, naquele momento do capítulo 5, e outros homens também diante da história, como Alexandre o Grande, o Pilatos, né, e outros imperadores ao longo da história, nós vamos vendo que o coração deles se eleva por causa do poder. Nós vemos isso hoje nos nossos presidentes, nos ministros ao longo do mundo, em outros países. O coração se eleva e o espírito tornou-se soberbo e arrogante. Então, o que Deus fez? O próprio Deus que deu autoridade no versículo 18 é o Deus também que derriba do seu trono real e passou dele a sua glória. O mesmo Deus que eleva e coloca no trono é o mesmo Deus que também tira. E o próprio Daniel, no capítulo 2, orou sobre isso. Ele diz lá na sua oração, seja bendito, versículo 20 de Daniel 2, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Veja, é a oração de Daniel no capítulo 2. É Deus quem remove, mas é Deus também que estabelece. Nabucodonosor foi chamado ali em Jeremias o servo de Deus. Ciro foi chamado de pastor, né? O pastor de Deus, homens usados por Deus, ainda que homens corruptos, homens que incrédulos, homens que não criam em Deus e que não serviam a Deus, mas Deus é que levantou eles. Então, meu querido, quando você olhar para os líderes da nossa nação, olhe para a palavra de Deus e veja de onde veio a autoridade deles. E eles serão responsabilizados por causa dessa autoridade que Deus deu a eles. Eles vão ser responsabilizados pelo que fizeram com essa autoridade, como usaram essa autoridade. Mas da nossa parte, que somos um povo que estamos sendo dirigidos e conduzidos por eles, a palavra de Deus diz para nós orarmos por eles. A palavra de Deus diz para nós estarmos atentos. Não precisamos temê-los se andarmos segundo a palavra de Deus. Se nós, não eles. Mas eles não estão fazendo a vontade de Deus. Aí é problema dele com Deus. A minha parte com Deus é fazer o que Deus me manda fazer. Então, meu querido, você não precisa temer estes líderes se
você estiver fazendo a coisa certa, e não se ele estiver fazendo a coisa certa. Se ele não está fazendo a coisa certa, aí é questão dele com Deus. Mas da sua parte com Deus viva corretamente diante dele, diante desses reis que foram investidos de autoridade, diante de pessoas que foram investidas de autoridade. Viva corretamente, porque você pode ser penalizado, e penalizado justamente por não ter feito a coisa certa, porque foi dado a eles o direito também, e como reis e autoridades, foi dado a eles o direito também de usar a justiça, usar a lei, né? Então, às vezes nós vemos alguns, mas isso não é justo. Mas veja o que você fez. Será que não foi justo mesmo? E o que você fez deveria ser então esquecido, né? Como o pessoal diz, passar o pano, né? Mas Deus está comigo. Deus não está com o pecado. E se nós cometemos um pecado, é justo que nós venhamos a sofrer as consequências do pecado. Se Deus está usando situações e pessoas assim, Deus pode nos livrar dessa situação se reconhecemos os nossos pecados, sim. Se reconhecemos que erramos, que falhamos, né? Agora, se estamos sendo injustiçados, se estamos sendo perseguidos e maltratados por causa da justiça, o que Jesus diz? Bem-aventurados sois, né? Se por minha causa sois injustiçados, sois injuriados. Então, meu querido, a palavra de Deus nos ensina muito, e é uma coisa profunda e espiritual a respeito das autoridades, onde elas foram instituídas por Deus, e que em alguns casos elas vão trazer temor, mas nós não precisamos temer esses líderes, assim como Daniel não temeu aquele momento de Belsazar. Belsazar era o rei naquele momento, e Daniel não teve medo nenhum de dizer a verdade a ele naquele momento. E ele foi julgado, e naquela noite ele morreu, e os medos e persas assumiram o capítulo 6. Nós já vemos agora Dario assumindo o trono ali na Babilônia. Então, que Deus abençoe sua vida, e que diante das circunstâncias em que você se ver envolvido com autoridades, lembre do que a palavra de Deus espera de você com relação a estas autoridades. Toda autoridade foi instituída por Deus. A autoridade que eles têm, eles vão dar conta de toda a responsabilidade que essa autoridade também espera. Que Deus te abençoe e te ajude, né, nesses embates, né? Nós estamos vivendo um tempo político bem confuso, bem difícil, onde muitos estão extrapolando nas redes sociais, né, em como lidar com a liderança, com aqueles que Deus instituiu como líderes. Que Deus nos ajude a sermos submissos à sua palavra. Vamos orar? Senhor, diante, ó Deus, das autoridades que estão sobre nós, nos ajude, ó Deus, nessa questão do temor. Ó Deus, sabemos que não precisamos temer o homem, mas não esquecer também que a autoridade que eles têm foi instituída pelo Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajude nesta relação com as autoridades, a orar por elas, a lembrar de orar, ó Deus, por eles, para que assim possamos ter vida tranquila e mansa, como Paulo nos ensina em 1 Timóteo 2. Pai amado, nós temos visto, ó Deus, tanta gente exagerar, extrapolar, ó Deus, na sua relação com os líderes. E por isso, ó Deus, que o Teu Espírito dê discernimento, entendimento, também, ó Deus, moderação àqueles que têm, ó Pai, extrapolado na condução, ó Deus, ou na relação com as autoridades. Senhor, a Tua palavra é muito clara, dizer que as autoridades foram instituídas pelo Senhor. E assim, ó Deus, precisamos sempre lembrar da nossa posição diante deles. E também, ó Deus, de que não precisamos temê-los, mesmo que eles tenham esta autoridade vinda do Senhor.
Pai, cuida de nós, e para que assim, ó Pai, a nossa vida seja luzeiro neste mundo, influenciando a sociedade, e não se corrompendo com as trevas, ó Deus, e fazendo o que todo mundo faz, mas pelo contrário, nós fazemos o que Cristo fez, ó Deus, e assim submissos à Tua Palavra, queremos viver, para assim também, ó Pai, como a Tua Palavra promete, encontrar, ó Deus, também louvor e honra daqueles que estão investidos de autoridade, exatamente por viver uma vida louvável, não diante deles, mas diante do Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe, ó Deus, todos aqueles que assim entendem e se submetem à Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e na relação com as autoridades, lembre desses textos. Lembre de como foi Daniel diante das autoridades em que ele viveu. Ele viveu pelo menos 3 ou 4 líderes e ele foi fiel a Deus, mas não deixou de também honrar aos reis a quem ele serviu. Que Deus te abençoe assim também.